Oxe, moleque. O programa de notícias das suas manhãs de sábado, onde bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe, moleque. Oxe, moleque. Oxe, moleque. Homem negro é espancado e morto em supermercado em Carrefour, no Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre. O jeito brincalhão de João Alberto Silveira, 40 anos, pode ter desencadeado os fatos que terminaram com a sua morte, após ser espancado em uma unidade do Carrefour, na zona norte da cidade de Porto Alegre. Vamos dar início ao seu Hoje Mulher, nesse clima de luto no nosso país. Bom dia, Nádia. Traz para você um tema, né, que é dessas práticas das quais a gente tem que combater e lutar. E para isso iremos falar sobre consciência negra, né? Digamos assim, né? Um cenário de desigualdade e violência do nosso mestiço Brasil. E a gente traz aí, como a Paula abriu o programa, uma notícia que choca a gente todos os dias, com matérias praticamente nesse sentido. E a gente trouxe a nossa querida e professora Piedade Marques, que faz parte do grupo de um movimento negro, feminista, de mulheres negras, enfim. Bom dia, Piedade. Por favor, apresente-se ao programa, aos nossos ouvintes e internautas, né, para falar sobre esse tema que é um tanto pesado, mas que a gente faz necessário para que a gente mude de postura, né, que para a gente trabalhar esse processo de extermínio, digamos assim, de discriminação, a gente tem que trabalhar começando por nós mesmos. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes do Oxe Mulher. Para mim é um prazer enorme, né? Como a Nádia já fez uma leve apresentação, eu sou Piedade Marques, sou moradora de Pontes Carvalho e sou professora municipal aposentada, né? Mas acho que conseguiram chegar nessa façanha num país onde os direitos trabalhistas e previdenciários estão sendo roubados de nós, população brasileira, né? Sou da Rede Mulheres Negras de Pernambuco e da Rede Mulheres Negras do Nordeste. Faço composição de coordenação com relações institucionais e articuladora em ambas as redes. Bom, a gente iniciou o programa, né, falando sobre o contexto histórico, né, dessa situação do rapaz de João Alberto. Você viu a matéria, o que você tem a falar nesse contexto que estamos vivenciando nesse momento? Mas antes, Nádia, bom dia Piedade, bom dia Paula Almeida, a Nádia, a nossa querida Câmara Guel também ali. Mas antes, sim, a gente pede para que os ouvintes liguem e participem, né? 3521-3006, 3521-3002, ou então mandando mensagem para o nosso zap, que é 8549-9334. E também a gente vai lançar a enquete do dia hoje, né, Nádia? Isso, exatamente, né? Para perguntar se alguém de vocês, né, se vocês já sofreu algum tipo de racismo. Então, por favor, participe aqui conosco, faça esse programa ser seu também, né? Participe através da nossa live, deixe seu comentário, que à medida do possível a gente vai estar acompanhando e respondendo. Exatamente, você pode responder por telefone ou então na nossa live, né? Se você já sofreu algum tipo de racismo. Exato. E nesse cenário a gente queria saber qual a origem histórica do dia dessa homenagem, que é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Um país, né, que falamos a nível de Brasil, que a gente vem, a nossa maior formação foi pelo trabalho escravo, né? E eu queria saber de você, né, já que você parece que é mestra também em culturas
africanas, é isso? Estudos africanos. Estudos africanos. Isso. O 20 de novembro, ele vem como resultado de luta. É porque ela tá muito. Tá. Um pouquinho distante do microfone. Aí tem que chegar um pouquinho. Melhorou agora? Bastante. Isso. Agora. Então, o 20 de novembro, ele é resultado da luta do movimento negro, né? Nós temos, se a gente pensa a história do movimento negro do Brasil, a gente sempre diz que desde que uma negra pisou aqui no Brasil, ele vem fazendo resistência, ele vem fazendo movimento de libertação. Mas quando a gente pensa, né, o que é o movimento negro hoje, a gente de fato, né, faz uma construção histórica a partir da década de 40, né, com a imprensa negra, depois do Teatro Experimental Negro, a formação, né, de clubes negros lá atrás, e aí de forma mais orgânica, a gente pode dizer assim, nós temos o Movimento Negro Unificado, o MNU, que foi fundado em 78 em São Paulo, né? Depois de uma experiência racista, de um corredor, e aí o Movimento Negro Unificado, né, que se pretendia ser inicialmente algo meio desse coletivão, se configurou como uma organização do movimento, né? E de lá para cá, várias organizações pipocaram o Brasil afora, né? De mais recente, a gente tem uma onda maior de organizações de mulheres negras, né? Então, de 2013, em 2013, na Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial, ainda no governo Dilma, foi lançado a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e Bem Viver. E de lá para cá, né, então, foi lançada em 2013, 2015 foi a realização, no dia 18, essa semana, quarta-feira, nós comemoramos os 5 anos de realização da marcha. E o que a gente começa a perceber é um aumento de coletivos e coletivas, né, de mulheres negras em todo o canto do Brasil, assim como redes de mulheres negras em todos os estados brasileiros, né? Então, nós temos algumas organizações que são mais históricas, mais antigas, como o Guelé 10, em São Paulo, o Crioula, no Rio de Janeiro, e um pouco mais recente nós temos o Odara, da perspectiva do Nordeste, que foi a organização que mais investiu, vamos imaginar assim, e conseguiu consolidar a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, né? Então, a organização de mulheres negras vem dentro deste contexto histórico do Brasil, né, da formação do movimento. Que, né, eu sou das ativistas militantes do movimento que eu iniciei na década de 90, no MNU. O MNU já existia, já estava consolidado, e dentro dessa construção, aqui em Pernambuco, por exemplo, nós tivemos várias tentativas de construir uma grande articulação que iniciou, por exemplo, na conferência de 2003, a conferência de Durban. Nós conseguimos construir uma articulação de entidades negras aqui, né? Mas que depois se desarticulou por diversos motivos. Hoje a gente tem essa reconstrução com a ANEP, que é a Articulação Negra de Pernambuco, que inclusive hoje, junto com outras organizações do movimento e com o movimento sindical e outros movimentos sociais, está realizando no Carrefour de Boa Viagem, às 11 horas, a partir das 11 horas, um ato de repúdio, né? Nós saímos com um documento, mas também vamos fazer um ato de repúdio sobre a situação do Alberto, né, do Beto,
que morreu, né? E é esse, para mim, das maiores questões quando a gente fala do racismo. O racismo, ele é perverso porque ele traz sofrimento, traz dor e traz a morte, né? Então, nós precisamos combater o racismo porque nós acreditamos que todas as vidas são importantes, que todas as vidas negras são importantes. Então, quando a gente está falando de racismo, a gente não está falando só de uma forma de pensar. É essa forma de pensar, né? Nos Estados Unidos a gente tem muito mais definida a questão da supremacia branca, e aqui no Brasil a gente não discute o privilégio branco, né? E aí, toda vez que chega nesse momento da discussão sobre consciência negra, né, a gente recebe ainda um monte de comentário do tipo: a consciência tem que ser humana. Consciência humana, onde vidas valem mais ou menos por causa da sua condição racial, não dá para falar sobre simplesmente essa humanidade, porque historicamente no Brasil e fora do Brasil, nós negras e negros fomos desconsiderados enquanto humanas. Então, uma das questões que a gente traz é exatamente isso. Que humanidade é essa que não nos cabe, né? Então, falar em racismo, falar em vivência de ações racistas, é a gente poder estar trazendo das nossas memórias vários relatos que era traduzido aqui no Brasil, inclusive, como pura piada, né? Então, não quis, foi só uma brincadeira. Então, discutir a supremacia racial, a supremacia branca, discutir o lugar do privilégio do branco, é pensar como ser, de fato, antirracista. Só dá para entrar na brincadeira se compromete a ser antirracista. E ser antirracista é necessariamente a pessoa se comprometer com uma vida, né, negra, com a vida da outra pessoa, com a humanidade da outra pessoa. É importante a gente levantar aqui também. A gente tem esse peso histórico, não só no país como no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem uma população muito mestiça, não é isso, Solange Lima? A gente vem de uma mistura de raças muito forte, e a predominância da gente, de nossa descendência, né, vinda dos africanos, é muito forte. Então a gente tem aí a questão do racismo envolvendo as religiões africanas, né, envolvendo não somente a cor da pele, mas toda a cultura africana em si, que a gente tem aqui bem forte e que as pessoas não respeitam, né? A gente vê aí o caso do Alberto, foi uma coisa que a gente não aceita, que choca porque veio a mídia. Mas e os outros casos que não vêm à mídia? Tem o caso aí do menino Miguel que está rolando na justiça, né? Miguel é um caso tão pertinho aqui da gente. Exatamente, no Recife, menino negro, 5 anos, sua mãe negra, empregada. E se fosse diferente, né? Se fosse diferente, se fosse um branco e os outros que não caem na mídia. Exatamente. Né? A gente tem dados sobre esses números mais próximos da gente, que a gente possa explicitar aqui para os nossos ouvintes. Eu não trouxe dados, infelizmente, né? Mas tu poderia explanar uma noção, né? Certo. Antes de passar para os dados, eu queria dizer o seguinte, né? Esse discurso dessa mistura, né, dessa miscigenação, ela também esconde, né, o que o racismo traz. Porque uma das coisas que a gente tem é a construção ideológica de que, primeiro, né, que foram as bases do privilégio branco e as bases do racismo, para a gente ter essa verdade como tão absoluta que não consegue a maioria da população
aprofundar a discussão das desigualdades raciais no Brasil, né? Então, o Gilberto Freire, né, o grande Gilberto Freire, que foi um dos expoentes aqui no Brasil, trouxe inclusive a perspectiva da cultura como sendo um grande elemento, né, para explicar a formação da sociedade brasileira. E foi ele quem disse que os pretos, os brancos e os índios se misturaram gostosamente, né? Então, o que é que está por trás disso? Está por trás a violência às mulheres negras e indígenas que foram estrupadas lá atrás. Isso não foi tão gostosamente assim. Não foi tão gostosamente assim, né? Então, são realidades que, às vezes, eu particularmente tenho muita ressalva quando a gente vem, assim como no campo da cultura afro-brasileira, que o racismo dá o seu grande show, né? E quando a gente fala, não é só no sentido desse sentimento, né? Mas é das ações concretas. Nós vemos casas de candomblé, de umbanda, sendo incendiada, apedrejada, pessoas sofrem fisicamente por causa desse tipo de violência, além da perseguição, né? Nós temos, por exemplo, em janeiro é o Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa no Brasil, e ele vem por causa de um episódio trágico, ou seja, é morte que vem toda vez que a gente traz a discussão da questão do racismo no Brasil, né? Que foi o caso da mãe Gilda, lá em Salvador, que a Igreja Universal, no seu jornal, né, distribuiu, colocando a foto dela e chamando ela de charlatana, né? Além de ir lá, que causou um infarto e que ela morreu, né? As pessoas, né, o grau de intolerância e de racismo religioso é tão grande que as pessoas se sentem no direito de agredir as outras pessoas no nome desse cristianismo arregado, sabe, sem noção. Hoje eu vim de Ponce Carvalho para cá no ônibus, a pregação era uma violência contra os direitos humanos de forma absurda, né? A ponto do cara dizer que só existe gay e lésbica porque todas as famílias são destruturadas, né? Então os pais, os homens abandonam, as mulheres ficam só, ninguém acompanha as crianças e por isso as pessoas são gays e lésbicas. Então só esse grau de violência, né, para a gente poder perceber o quanto que esse campo da cultura ela é fértil, né, para a gente perceber do quanto a gente precisa combater, inclusive respeitar as escolhas das pessoas, e isso é o campo dos direitos humanos, né? Então essa coisa da mestiçagem, ela traz para o campo das relações raciais algumas capas de cobertura de proteção dessa supremacia branca, desse privilégio branco, porque são as experiências, as expressões afro-brasileiras que estão sendo colocadas e sempre foram colocadas a partir do campo da cultura, né, que é uma das expressões do racismo, como o que é do demônio, como o que é o que não presta, como o que acaba com as pessoas. Já que o racismo, na sua sã supremacia, elenca
tudo que é de tradição eurocêntrica como sendo algo bom, positivo, bonito. Então, tudo que presta está vindo da Europa e tudo que não presta vem da África. E essa é a construção dessa mestiçagem, né? Então, quando se trata dessa mistura gostosa, né, dessa mistura entre as 3 raças, a gente não traz o grau de perversidade que foi a morte dos indígenas aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar o que era os nossos originários, como a gente chama, aqui, que todo o litoral tinha, hoje, aqui em Pernambuco, basicamente a gente se reserva do agreste para cima, né? Então, por isso que a gente colocou, né, no nosso tema do Oxumulé essa questão, né, da desigualdade e violência do nosso mestiço Brasil, ponderado aí pela Paula Almeida, né? E bem falando disso, né? Porque nós somos um povo só, né? E como você falou da África, né? Diz aqui assim, que dizem que os escravos, antes de embarcarem, eram obrigados a dar 7 voltas em torno da árvore do esquecimento, para renunciar à sua identidade e sua história. E a escravidão começava, assim, pelo esquecimento forçado de sua condição humana, né? E o racismo se mantém, em grande parte, pelo esquecimento do processo que não formou o país, não é verdade? Ô, Piedade, Isso. e existe preconceito entre as pessoas de cor negra com os negros também? Tem gente que diz que sim. Agora, se a gente for considerar que o racismo ele é um sistema, né, que está muito bem estruturado, toda a sociedade brasileira é formada para ser racista. Todos nós. E eu sempre digo que quando você começa a ter a consciência, né, essa consciência negra, você começa a fazer um trabalho que parte de si, como a Nádia iniciou no bloco, né, do início, porque se ele bate em mim e eu não me dou conta dele, eu vou reproduzir. Eu vou reproduzir porque vamos imaginar, se ser bonita é ser branca, quanto mais traços brancos que eu tenha, eu vou ser mais aceita, eu vou ser considerada uma mulher bonita. Então, se a gente pega a partir daí, o que é o alisamento do cabelo das mulheres, né? Aqui no Brasil, a gente tem outras experiências fora do Brasil, onde os homens, né? Aqui é muito menor, né? Melhor raspar, sim. A prática mas é sempre da eliminação. Elimine os seus traços físicos. O cabelo é o elemento de pertencimento. Então, se eu nego, eu já me aproximo de um modelo. Se eu nego, se eu não conheço, que aí a árvore, né? A árvore do esquecimento, ela é muito simbólica, é muito mais simbólica, né? Porque quando a gente pega dentro da historiografia, a quantidade de homens e mulheres negras que, por exemplo, se jogaram, né? Para não chegar aqui como escravo, era muito grande, né? Então, tinha carregamento que vinham com 1000, chegava com 100, porque e na verdade, né, Piedade, essa história que a gente aprendeu na escola, né, de uma escravidão romantizada, vamos dizer assim, isso. Não era bem assim, né? Nunca foi. Na verdade, foi algo bem terrível, desumano, né? Totalmente desumano. Deixa eu baixar aqui, porque quando você puxa, ele dá uma microfonia. Pronto. Algo totalmente desumano, né? Fora dos níveis da gente que é
humana. Eu vou voltar a um tema que, quando eu era criança, assistia a novela Escravizaura, né? Aí eu pergunto para você, será que também não existe a palavra tão usada que é empatia? Porque quando eu assistia a novela, eu tinha mais ou menos entre 6, 7 anos. E nesse momento eu não conseguia ver o que eles faziam com as pessoas de cor negra no tronco, porque eu não aguentava, porque para mim estava doendo em mim. Será que não existe esse tipo de coisa, Piedade? Eu diria que existe tudo, né? Então, se a gente pensa essa construção desse sujeito, né, que acredita no mito da democracia racial, inclusive até hoje, né, a gente encontra pessoas defendendo que não há necessidade de políticas de ações afirmativas, por exemplo, como forma de recompensar o dano, né, para a população negra dentro desse processo histórico. E essa fala você vai encontrar tanto de brancos como de negros, né? É verdade. Talvez porque eu tive uma criação de que meu pai e minha mãe de cor negra, meu pai branco, e a gente tinha aquela preocupação de amar o próximo, seja ele branco, preto, de onde viesse, né? Mas tem um 20 na linha. Mesmo assim... Ah, tá. Então, Um momento só da Piedade. Vamos embora. Alô, bom dia. Bom dia, quero dar bom dia para as meninas mais simpáticas do rádio pernambucano, que são as meninas do Oxe Mulher. É nada. Opa, bom dia! Com quem falamos? Oxe Mulher, Júnior da Companhia da Beleza. Eita! Nosso convidado sócio. Tô ligando para dizer duas coisas. Primeira, que eu tô com saudade de vocês. Hoje está trazendo um tema tão relevante. Parabenizar a Piedade, que eu conheço de longas datas, é uma das resistências aqui sobre direitos humanos e trabalha nessa questão da igualdade racial há muitos anos. Eita, Júnior, que maravilha. Nós também estamos com saudade, né, meninas? Volte logo, viu? Obrigada, meu amor. Sim, infelizmente o vice-presidente de vocês, essa semana, né, soltou mais uma pérola dizendo que aqui não tem racismo. Não. E aí a semana acho que foi recheada de forma negativa, né, declaração de autoridade como ele, a morte de João Alberto lá em Porto Alegre, e quantos outros João Alberto são mortos dia a dia e não chega a grande mídia, né? É lamentável. verdade. Vidas negras importas e fogo dos racistas. Bom dia. Bom dia, Júnior. A gente agradece a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Racistas não passarão. Isso mesmo. Isso. E deixa eu aproveitar o espaçozinho da ligação de Júnior, dar uma passadinha aqui pela nossa live, que tem gente participando. Tá Antes cheio, de viu? Piedade continuar aqui com a gente. Manina Guiar, nossa fiel. Manina Guiar tá dizendo aqui, logo no primeiro comentário: oxe, moleque, programa imperdível. Axé, grande Piedade Marques. Linda Solange, Nádia e Paulinha. Obrigada, Manina, linda. Obrigada, sempre participando Manina. com a gente. Obrigada, Manina. Simone Lacerda também tá aqui. Começou o melhor programa do sábado. Obrigada, Simone. Um cheirinho. A Dijani Alves, Nana também ainda tá com a gente Cheiro, aqui. Nana. Bom dia, paz e bem a todas. Marcos Lemos trouxe pra gente aqui uma explanação rapidinho para as pessoas entenderem um pouquinho do que é o Dia da Consciência Negra no contexto histórico, né? Ele veio trazendo pra gente que um sábado de 1970, um grupo de negros no Rio Grande do Sul cunhou o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, né? O dia idealizador do Dia Nacional da Consciência foi o poeta e professor pesquisador Oliveira Silveira. Assim escolheu o dia 20 de novembro, que foi a data da morte de Zumbi dos Palmares, Exatamente. né, para ficar marcado aí como um dia de luta contra o racismo. Mas não é que o racismo tenha que ser combatido em apenas um dia, né, isso, Piedade? Na verdade, a gente tem que vivenciar isso todo dia, todo instante, para a gente tentar aí recuperar esses tantos séculos de história, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta violência. Eu ainda diria mais que a estrutura racista, ela tenta, né, jogar só para o dia 20, né? Antes era o dia 13 e o movimento disse: 13 não nos representa. Isabel não nos representa.
Zumbi nos representa, né? A cabeça dele foi exposto na Praça do Carmo como exemplo de que não devêssemos seguir o exemplo de luta e resistência, né? Então, quando o movimento negro da década de 70 traz isso como né, ponto de partida, nós conseguimos construir, né, essa referência. Hoje, o 20 de novembro é algo que é de toda a população, né, e é em todos os lugares. Infelizmente, nós ainda não conseguimos garantir que fosse feriado nacional como um dia de grande referência. O próprio município, né, não tem como uma data, né, de grande reflexão. No máximo, os companheiros, irmãos e companheiros e irmãs da Secretaria de Educação conseguem fazer a atividade na escola. Nós conseguimos, né, transformar um dia, inicialmente numa semana, hoje é um mês. E com muita luta, né? E hoje, quando se fala do mês da consciência negra, né? E pra gente é sempre uma coisa bem difícil, porque é muito convite, porque todo mundo termina sempre considerando que é o 20 de novembro só, né? Então, nos tempos normais, vamos imaginar assim, a nossa agenda ela é sempre muito complicada, né? Para a gente poder pensar as nossas ações e pensar ações junto com outras organizações, com o próprio meio de comunicação, porque é algo pesado demais. Essa ideia de um dia, né, ela ainda prevalece, ainda se centraliza a discussão sobre as desigualdades raciais para novembro, né? Nós, mulheres negras, conseguimos também cunhar para o mês de julho a discussão sobre mulheres negras, né? Porque temos o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, que também deixou de ser um dia, é um mês, mas infelizmente discutir no Brasil, em todos os espaços, ainda é reservado, né? Aí aqui e ali a gente tem ainda maio com essa história tentando trazer, como você estava falando, o Júlio falou sobre a fala do Mourão, foi a fala do governo, né? Exato. Tanto o Mourão quanto o próprio presidente e o presidente da Fundação Palmares, que tem feito um grande desmonte, um grande desserviço, mas principalmente o desmonte, né? Ele tem retirado todos os ganhos da visibilidade dessa discussão. Ele escrotamente tem feito esse desserviço. Exato. Né? Em contrapartida, o ex-presidente, né, Lula, fez uma cartinha fazendo menção a esse período, inclusive sobre essa postura tanto do Mourão quanto do atual presidente, né, desse desmonte, né, de luta, né, do povo negro. Né? Quando você fala do dia 13 que não representa, certamente se dá por conta que houve, supostamente, né, que a gente aprende, né, Solange, na escola, um pouco romantizar essa questão da Lei Áurea, né, da abolição da escravatura. Exatamente, como ela estava falando, né, da princesa Isabel, eu lembrei do fato que ela supostamente libertou as pessoas escravizadas, né, porque elas vieram para cá e vieram para ser escravizadas. Mas aí elas não tinham condições de ser livres, assim, não, porque não sabiam de nada. Não sabiam de nada e ficaram largadas, jogadas. Na verdade, quando a gente desconsidera, né, a princesa Isabel, é porque naquele momento existia uma população negra muito maior e liberta. Sim.
o Brasil O último ou país, né? libertava ou libertava. Isso. Porque Foi forçado. Foi forçado vergonhosamente a libertar. a quantidade, o número de pessoas negras libertas já era muito grande. E o que é que a gente aprende na escola, né? Que ela é a que ela bondosa, era a grande massa. a grande redentora, né? Isso. A que a gente deve agradecer. Ela só fez a assinatura porque não Foi tinha forçado. mais o que Não tinha fazer. o que Exatamente. Não tinha mais o que fazer, né? O tráfico de escravo já estava proibido em vários lugares. O Brasil foi o último país Isso. a assinar, né? Então, assim, não nos representa. Quando a gente elege o 20 de novembro, a gente reconhece a construção de Palmares, que foi uma república, um espaço onde pretos, brancos e índios conseguiram viver em liberdade, em uma grande república, né? Então é a gente poder imaginar tanto a extensão territorial do que foi Palmares, né? Que tem lá na Serra da Barriga o grande centro, mas que chega até aqui no Cabo alguns resquícios dessa construção política liderado pela população negra escrava aqui, né? Então, o 13 de maio nós dizemos não nos representa, porque não nos representa mesmo. Com ou sem assinatura da Princesa Isabel, qualquer um poderia ter feito. O fim da escravidão oficialmente chegava às condições reais de vida dessa população, não mudou, né? Inclusive, quando a gente fala das políticas de ações afirmativas, é exatamente por isso, porque desde lá nada foi garantido, né? Não se garantiu minimamente uma condição, um espaço para se morar, né? E aí, inclusive, a lei de terra proibia que negros comprassem terra. Então, a legislação por si só, ao invés de facilitar a vida dessas pessoas que deixavam de ser escravo, e a lei ela foi uma das últimas, né? Todo mundo sabe que tiveram outras leis que antecederam, Sim. né? Que libertaram crianças, libertaram idosos, até chegar efetivamente a Lei Áurea, né? Essa questão Então, que você falou de não adquirir bens, né? Isso a gente vive até os dias atuais, né? Por exemplo, com pessoas que trabalham nos lares, né? Dos grandes empresários aí, que quando uma pessoa doméstica compra uma TV, digamos assim, supostamente caro, ou faz uma viagem, aí se pergunta, como é que essa mulher trabalha assim e foi viajar, né? E foi conseguir? Como é que você comprou uma televisão dessa? Nem eu tenho. Então, sempre arraigado esse contexto da inferioridade por ser negro, essa falta de condições que você não pode nunca, um negro, ter uma boa condição de vida, né? E a gente vê isso também nos shoppings, né, Nádia? Quando chega alguém vamos dizer, de cor negra, preta, e eles colocam a visão deles logo para aquela pessoa, né? Como se ela fosse roubar, como se ela fosse fazer algo fora da lei, vamos dizer assim, né? A imagem negra é muito marginalizada ainda, né? Muito. O estereótipo negro, né? O cabelo lindo, maravilhoso dela. Nossa, a câmera girl ali, que todo sábado vem ali com visual. Meu Deus. É verdade. É lindo. Entra É uma lindo. voltinha aqui, Emily. Vem cá, Emily, aqui na frente. Vamos mostrar a nossa... E saberem por que a gente elogia tanto a nossa câmera girl, Emily. Emily, a gente veio tanto no contexto da semana passada com o Júnior, do processo de transição capilar. Isso. Gente, isso aqui é lindo, tá? A raça negra, a pele negra é linda, não tem por que ser marginalizada. Eu não consigo entender Eu também não. porque ainda, no pleno século XXI, a gente ainda não conseguiu se livrar, né,
das benditas coisas que nos prendem. Ainda tem aquele Né? A gente processo, Paula, de que a foi- pessoa não se aceita e diz assim, não, fulano é moreninho, não é negro, não. Eu sou negra, eu morena. sou negra. Eu queria eu poder dizer que eu sou negra. É. Isso, é a questão do orgulho. Isso. Sabe? Eu acho que a gente ainda, apesar dessa falsa liberdade que a gente recebeu lá nos séculos anteriores, é uma liberdade ainda que não existe. E é uma liberdade que, na verdade, as pessoas não aceitam. As cotas vieram aí como uma coisa muito superficial, no meu ponto de vista, mas que, de certa forma, não deixa de ser mais um ponto na luta, né? A gente tem um acesso educacional totalmente sem igualdade, tanto para os negros, né, quanto para as classes menos favorecidas economicamente, que na maioria são negros, né? Isso, a gente tem periferia majoritariamente negra, porque são pessoas que não tiveram acesso a coisas de base, a educação, a segurança, a saúde principalmente, né? E todo esse contexto da gente vem refletindo essa luta que não pode sair aí desse farol, como você vinha dizendo pra gente, não pode ser desconstruída, né? A gente Mas muito aí pelo é que contrário. tá, né? Quando você diz que não consegue compreender, é fácil compreender, né? Eu acho que não dá para aceitar. Isso. Eu acho que nós precisamos, eu aprendi desde muito cedo, né? Quem me conhece sabe, eu iniciei minha militância ainda na Pastoral de Juventude e eu era uma menina de 14 anos, né? Então, uma das coisas que eu aprendi é que a gente precisa se indignar. A indignação, ela é algo potente, é algo que transforma a realidade. Quando eu olho uma determinada realidade que ela é injusta, que ela é perversa, que ela faz as pessoas sofrerem e não me posiciono, de alguma forma eu estou dando aval para que isso continue a acontecer. É sempre importante que a gente se posicione. É como nas eleições, né? Eu tenho que pensar em quem eu vou votar, né? E quem são essas pessoas que estão se colocando. Porque, como você diz, né? Os nossos corpos, ele abre ou fecha a porta. Eu não preciso de nada, basta chegar, né? E quando vocês trazem esse enquete de experiência, eu lembro, né? Eu, muito jovem, quando entrava Na sala de aula, no colégio, na rua? Numa loja, Sim. na Americana, né? Na antiga Lobras, para quem tem 30 anos como eu, né? Que quando entrava o segurança olhava, seguia, né? Exatamente. Seguia. A sensação de ser seguida, né? De você ir lá e perguntar qual o problema, né? E muitos de nós nem isso conseguia fazer. É verdade, né? eu tenho alguém conhecido, bem próximo a mim, que estava vendo uma condição para adquirir um bem e segundo ele, foi a Caixa Econômica Federal, e a atendente mal olhou para ele justamente pela condição da cor da pele. E ele disse, não, eu queria fazer um plano para adquirir um apartamento e tal, um negócio assim. E ela disse que ele não teria condições, ele nem olhou para ele direito. Depois que ele disse o salário que ele recebia, foi que ela ainda deu atenção, mas ele se retirou, porque ele não aceitou mais. Mas veja só, olhou para ele e simplesmente disse, não, você não tem condições. Como se Julgou a mulher e nem condenou, né? atendeu? Pois é. Então são essas coisas institucionais, né? Essa discriminação estrutural, institucional, que a gente também vem sofrendo. Como você Isso. falou anteriormente, sobre as questões políticas, né? Na política agora, né, a gente teve aí a Carol D'Artora, que foi eleita, né, com mais de 8.000 votos, né? Ela é lá acho que ela é de... Deixa eu ver. Eu não peguei... Acho que ela é não, Santa Catarina não. Eu acho que é de Santa Catarina.
E também a Ana Lúcia Martins, né, que foram Pois eleitas é. as primeiras vereadoras. A Ana Lúcia sofreu tá com ação na justiça, justamente porque Isso. de vários disparos de racismo, né? A Dartória é de Curitiba e teve aí, né? E a movimentação Joinville. dela foi de luta, né? Pela questão negra, a questão Isso. histórica dela. Esse resultado da eleição, né, a gente tem vários ganhos, né? Aqui em Pernambuco, nós tivemos a Dani Portela, do PSOL, que foi a mais votada na Câmara Municipal de Recife, né? Então, isso tem um efeito simbólico, né? E a gente é construído dessa coisa simbólica. Temos um ouvinte na Temos um linha. ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia, minha gente. Bom Bom dia. dia. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Nice. Melhor agora. Oi, tá tudo bem, né? Sim. Qual é a sua ligando pra contribuição? Parabéns pra vocês. Oi, Nice. Tô ligando pra Certo. desejar os parabéns pra vocês. Obrigada, Certo, minha amiga. obrigada. O programa hoje tá um show, viu? Obrigado. Valeu, Nice. Tá. Um cheiro. Pois é, nós tivemos a Flávia Ellen, né, em Paulista. E assim, mas em compensação aqui no Cabo nós tivemos vereador eleito estando no Cotel, né? Sim. Então, dessa coisa do que é responsabilidade Do povo, né? das pessoas, né? De como é que a gente escolhe, de como essas questões estão presentes. E a gente, era porque não tinha candidatas, por exemplo, que trouxesse essas questões? Não. As pessoas foram coniventes, né? Então, o sistema racista, né? O racismo enquanto sistema, ele faz com que as pessoas simplesmente não encarem, né? Eu sempre digo o seguinte: nós precisamos encarar. Negar a existência do racismo é fortalecê-lo, né? É como você vê alguém sendo espancado e não fazer nada, né? E aí já está o seu julgamento sobre aquele corpo negro ali, pode definir o destino, inclusive, dessa pessoa, né? O Alberto, né, na quinta-feira, ele morreu porque não teve ninguém que fosse lá defendê-lo. Né? Vendo a ação acontecendo. Vendo a ação acontecendo. Então, Ninguém se envolve. as pessoas não se envolvem, né? O movimento feminista, né, nos trouxe a grande necessidade de meter a colher, por exemplo, Isso. nas brigas de casais, seja qualquer formato de casal, né? Seja homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. A violência, ela é algo que a gente precisa sim meter a colher, A né? panela toda. Exatamente. Então, se indignar, se posicionar, inclusive ter a paciência histórica, né? De que esse ano, por exemplo, nós não temos na nossa Câmara de Vereadores nenhuma mulher e nenhum homem que pense a partir da situação de opressão, de violência e de desigualdade aqui na sua plataforma quando se candidatou. Mesmo Cabo estando no mapa da violência como um dos municípios de pior situação para um jovem negro viver. Inclusive, a gente não teve nenhum candidato também a prefeito com a causa, praticamente, que aí tivesse com força, né? Que as pessoas o reconhecessem de fato como um provável eleito, né? Um braço forte na luta e reconhecesse ele como uma pessoa que chegasse lá e fosse tentar mudar um pouco dessa realidade, né? A gente sabe que as duas forças
que estavam aí à Exatamente. frente da cidade, nenhum dos dois levantou essa bandeira. Nenhum, né? Nenhum de Porque nenhum. acho que essa eleição, inclusive, nós tivemos algo muito atípico, nós tivemos muitas candidaturas, né? Quem ainda se colocava, e eu dizia, que pena, né? Que se colocava como filho de ex-escravo, neto de ex-escravo, ainda foi o Ezequiel do PT, né? Mas que eu lembro que uma vez eu disse, peça para ele dizer que pelo menos ele é descendente de reis e de rainhas, né? Porque esse discurso de que eu sou, né, descendente escravo, não é nada, vamos e convenhamos, atraente para que as pessoas olhem e admirem, né? Que se edifique. Esse é um discurso racista, mesmo quem começa a pensar como uma possibilidade de trazer a discussão racial, né? Então, e mesmo assim foi o único, né? A gente conseguiu construir, junto com a equipe, o programa, mas, assim, programa é mais uma idealização do que o movimento constrói, do que de fato se pensa para construir a cidade, né? E em relação aos outros programas, era sempre a grande discussão eu prefiro me juntar, inclusive com o bolsonarista, para tirar o atual prefeito, do que pensar por que é que nós estamos nos juntando, né? Então, quando eu digo que é importante que a gente se posicione e que a gente tenha paciência histórica, né? Então, eu, quando escolho minha candidata, meu candidato, seja o que for, é dentro do jogo. Vai levar? Pode ser que não, pode ser que sim, espero que sim, né? E somente assim Agora, grupo, né, consegue ganhar força, né? Isso, agora, não dá pra ficar com Solange só porque ela vai ganhar, né? Não dá para fazer isso. Assim não dá, né? A gente pensa assim, né? Diante da nossa história, né? Nossa cultura, porque o Brasil, de fato, ele é misto, né? Mesmo que eu possa ter um tom de pele mais clara, isso não quer dizer que eu seja branca, né? Porque as Isso. minhas raízes não são brancas, né? E temos que viver isso de uma forma agregadora e dizer, não, eu faço parte disso, eu não posso colaborar, ser omissa, né, nessas ações, como foi o caso de Alberto, né? Onde as pessoas Isso. viram e não se indignaram, não se manifestaram, enfim. E no Brasil, né, mais da metade da população brasileira negra, mas mesmo sendo maioria negras e negros, ainda se encontram nos patamares mais cruéis de desigualdade, pobreza e violência. E somente nesses espaços, né, de luta, de classe, né, no poder, como as mulheres aí, né, mesmo sendo um percentual ainda pequeno, mas que está sendo, aos pouquinhos, estamos crescendo, né? E somente assim a gente consegue juntar força, né? De pouquinho em pouquinho, porque já que a gente vive num processo de luta diária, que não deveria, né? Deveria ser algo posto. A gente viu o nosso presidente aí com uma fala, né? Eu estou até aqui com a fala dele, mas que não representa. Isso não seria alguém... Dá até vergonha de ler. Verdade. É verdade. Mas, enfim, estamos aqui e o programa Oxe Mulher tem essa preocupação de levar informação para a população e um ato de se indignar, porque é o fato de a gente trazer um movimento, você que é de um movimento, simboliza isso. Temos ouvinte na linha, Sol. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, com quem falamos? Com Alex. Bom dia, Alisson Teixeira. Sim, Alex Teixeira. Diga aí qual é a sua contribuição, Alisson, ao nosso programa. Você também que faz parte do movimento, não é isso? Correto. Diga aí, por favor. Veja, o movimento negro, né, brasileiro, há décadas vem contribuindo para uma sociedade mais igualitária, né? Lutando incansavelmente contra o racismo que acomete muito a população negra brasileira, né? O Dia Nacional da Consciência Negra, ele traz uma perspectiva de celebrar as conquistas,
né, dessa população, né, celebrar as personalidades, né, negras que contribuíram com essa luta até os dias de hoje. Porém, há muito ainda para ser visto, né, e muito pouco a ser comemorado. Você veja, Nádia, que numa noite anterior ao dia 20 de novembro, mais uma pessoa, né, foi agredida, violentada, espancada e levada à morte pelo simples fato de ser negro, que foi lá em Rio Grande do Sul, né, no supermercado Carrefour. Então não há possibilidade ainda da gente comemorar de forma plena uma data especial para a população negra, não só pela população negra, mas pela população brasileira, né, quando fatos desse tipo ainda acontecem, né? E outra coisa, a gente precisa falar sobre a população negra não só no 20 de novembro, não só no mês de novembro. A gente tem que falar da população negra, falar os avanços, falar as conquistas, não só as mazelas que acometem essa população, mas das coisas positivas também, principalmente 365 dias no ano. Porque em 365 dias no ano, o racismo estrutural não para de matar a população negra brasileira. A gente não pode pegar e se consternar com as mortes e as violências externas ao Brasil, por exemplo, com as mortes dos negros afro-americanos, né, e ter uma aceitação maior ao movimento Vidas Negras Importam, que é importante, mas se aqui dentro no Brasil a gente tem uma estrutura racista, um racismo estrutural que diariamente desconsidera essa população enquanto cidadãos, enquanto sujeitos de direitos, e leva a gente a dois lugares: ao presídio, e a gente vê uma superpopulação, uma superpopulação presa, encarcerada, né? Há um encarceramento em massa, ou ao cemitério quando há uma grande quantidade, grande índice de mortes, né, dessa população. Então a máquina do embranquecimento, ela não para de funcionar os 365 dias do ano. Então, para a gente ter uma condição de mostrar e a violência não precisar nos pautar mais, a gente precisa falar da população, da condição da população negra nos 365 dias do ano. A gente tem que enfrentar problemas estruturais com propostas estruturais. A gente não pode pegar um pedaço do ano, a gente não pode pegar só o mês de novembro, né, como o mês mais importante ou para dar visibilidade a essa população. Pronto. Ô, Alisson. Alô? Oh, tu estás trabalhando com o quê? Você está representando algum grupo? Veja, hoje eu sou assistente social, sim, né, trabalho na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, porém isso não me define enquanto sujeito negro. Sim. Eu fiz parte hoje eu me identifico como um ativista, sim, do movimento negro, porém sem ter nenhuma relação com algum grupo específico. Ah, que bom, mas a gente agradece a sua participação, assim, eu fiquei aqui na expectativa de sua participação, né, valorizando o tema aqui de que é consciência negra. Muito obrigado, o Oximulé agradece a sua participação, viu? Um bom dia para você, Alisson. Para você também, fico à disposição para qualquer outra contribuição, Nádia. Um abraço. Um abraço. Oi. Deixa eu aproveitar aqui que a gente finalzinho, né? Do finalzinho do programa. Tem ainda muitos comentários na live que a gente não leu. Deixa eu dar um abraço aqui para Alicia Santiago. Bom dia, meninas. Estou no Rio Grande do Norte, trabalhando, acompanhando essa programação maravilhosa. Aproveita e manda um abraço para o meu amigo Walderson Lins. Ailton da Silva Medeiros está aqui com a gente. Bom dia, Nádia, já é participante do debate.
A Djani Nana já ainda deu um oizinho de novo aqui pra gente. Nossa querida Manina Guiar deixou aqui um comentário bem bacana. Quanta informação importante para refletirmos e nos mobilizar contra o racismo. Sermos mais do que contra, sermos antirracistas. Obrigada, Piedade Marques, por tanta contribuição para a nossa transformação. E obrigado, Oxe Mulher. Alicia Santiago, abraços. Wanderson Lins também está mandando um abraço para ela. Nossa querida Simone Lacerda está aqui com a gente. Manina Guiar está dizendo aqui ainda. O Instagram da Fojuca fala sobre o quilombo dos Palmares aqui no Cabo. É importante, Piedade, antes da gente finalizar, quais as fontes melhores de pesquisa que a gente tem aqui, que a gente possa se aprofundar mais no tema, né? Se aproximar mais dessa temática, as pessoas possam ter mais conteúdo, botar mais na luz, né? Tirar dessa fase ofusca, digamos assim. Esse texto do Fojuca, eu peguei ele essa semana, né? Eles soltaram, muito interessante. Mas assim, tem muita coisa escrita, sabe? Eu sempre, como professora, eu sempre digo o seguinte, para os profissionais da saúde, da educação, nós passamos muito tempo, né, muitos dizendo que não tinha fonte. E hoje a gente tem demonstrado quanto que isso não pode ser mais usado como, né? Então você tem uma literatura, né, na produção acadêmica muito grande, né? Uma pesquisa rápida no Google, você tem de todos os temas, né? O Google acadêmico, para ser mais exata, você vai ter acesso a várias teses, vários material mais aprofundado, né, sobre diversos assuntos que trate das relações raciais, né? Hoje na academia nós temos uma quantidade grande de pesquisadores e pesquisadoras negras. Nós temos a BPM, que é uma articulação de pesquisadores negros brasileiros. Nós temos vinculado às universidades, basicamente quase todas, núcleos, né, de pesquisa, né? A federal nós temos 2 grupos de pesquisa e são fontes de elemento para você compreender se você está de fato exposta. Tem muito material. Hoje não dá para dizer, eu não compreendo porque não tem. Não compreendo porque ainda não correu atrás, né? Não se abriu ainda. Não se e eu acho que, só para fechar mesmo sobre esse assunto, por exemplo, esse é um dos papéis do poder público quando a gente fala de política pública, né? É disponibilizar uma biblioteca, né, com títulos, pesquisas, material produzido. Nós não temos no Cabo, infelizmente. Perfeito. Né? Você tem as pessoas que têm, né? E aí, mas não tem uma coisa pública que todo mundo acesse. Exatamente. Essa pode ser. É lamentável. Eu acho que, no geral, é um déficit que a gente tem aqui na cidade, né? Tanto de educação quanto de cultura. Isso. Né? A gente é muito carente disso. Né, a população cabense. E a gente vai chegando ao fim. Rapidinho, tenho só uma mensagem aqui, né? Do programa que a gente não pode deixar de falar. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, né? Nelson Mandela, que é um representante aí, né, que trabalha fortíssimo. E o Oxe Mulher também agradece, Piedade, a sua participação e colaboração, porque esse também é nosso papel. A gente tem um papel aqui social, um papel de levar informação aos ouvintes e internautas. E reforçar, dizer que o combate ao racismo, à intolerância e ao preconceito tem que começar dentro da gente, né? Revendo nossas atitudes e posturas e o respeito, né? Que se nós tivéssemos essa atitude hoje, o nosso Alberto estaria conosco. Com certeza. Exatamente. Lembrando só, gente, que hoje é dia da homeopatia,
Dia das Saudações e também Dia Mundial da Televisão. Ótimo. Então, aproveitando o dia das saudações, vamos deixar aqui a saudação para nossa querida Piedade. Muito né? axé. Muito axé para todo mundo que está aí na frente dessa luta, que a gente possa fortalecer realmente o movimento, independente da gente ter um pouquinho mais de clareza na pele, mas que a gente possa se indignar sim, e que a gente possa se levantar e defender as pessoas, meter a mão, meter a colher, meter a cozinha inteira, né? Quando a gente vê uma cena como a que aconteceu com o nosso Alberto, aí, lamentavelmente, nessa semana, e como com tantos outros que não caem na mídia. Exatamente. Né? Vamos levantar e vamos ser parte do processo. Tchau, Terminando gente. Bom com a música. Até sábado que vem. Encerrando com Clara Nunes, Canto das Três Raças. Obrigada, Piedade. Obrigada, Solange. Obrigada, Nádia. Um lamento triste sempre ecoou